Bom dia, damas. Bom dia, cavalheiros. Pessoal do sexto ano, vamos estudar agora o último período da história da Grécia Antiga, período helênico. Esse é o último período de autonomia da Grécia Antiga. Após esse período, a Grécia Antiga vai ser conquistada pelos romanos. Então, é a nossa primeira aula a esse respeito. Jovens, só lembrando aquelas 3 situações que são úteis para a gente aprender em videoaula. Não estudar deitado, fazer sempre anotações e, conforme seja necessário, assistir mais de uma vez, visto que a repetição ajuda na memorização, ok? Vamos lá. Jovens, lembrando que a cidade mais importante nesse novo período vai ser a Macedônia, ela fica aqui no norte. A Macedônia, através de Filipe da Macedônia, que foi um grande rei conquistador nesse período, ela vai dominar toda a Península Grega, certo? Toda essa região aqui. E através de Alexandre o Grande, ela vai conquistar essa parte aqui em volta do Mar Egeu, o Império Persa, vai contornar o Mediterrâneo conquistando o Egito, que a gente vai ver isso mais à frente em outro mapa, e também vai conquistar parte da Ásia, chegando até a fronteira com a Índia. Então, temos 2 reis aí que a gente vai ver com características militares, grandes conquistadores, ok? Bom, e como aconteceu esse apogeu da Macedônia, que era uma cidade ali de pouca importância, não tão importante no período clássico, né? Bom, a gente se lembra na aula passada que a gente viu a Guerra do Peloponeso. E o que foi a Guerra do Peloponeso? Foi a guerra entre a Liga de Delos e entre a Liga do Peloponeso, uma liderada por Esparta e outra liderada por Atenas. Quem ganhou foi a Liga do Peloponeso, foi uma vitória de Esparta nessa guerra. Porém, essa vitória ela foi muito custosa. Gastou-se muito dinheiro, muita gente morreu. Então, diversas cidades e estados gregas ficaram em crise. Nesse período, teve um pequeno período de apogeu de Tebas. Tebas, por um certo momento, conseguiu ali mandar. Porém, posteriormente, esse pequeno apogeu de Tebas, houve o apogeu da Macedônia. A Macedônia, que não participou tão ativamente da Guerra do Peloponeso, ela teve uma estrutura e um exército e uma liderança muito boa militar, que, com as outras cidades-estados todas fragmentadas, todas com economia ruim, com exército decaído, ou seja, que estavam debilitadas devido à intensidade das guerras, a Macedônia conseguiu conquistar toda a península grega. E esse foi o início do período helênico, ok? O período helênico não se resume a essas conquistas, mas esse foi aí o início. Filipe da Macedônia conquista as cidades-estados gregas, toda aquela península grega que eu mostrei no slide anterior. Então, característico desse período do helenismo, o período helênico da história grega, a gente vai ter os 2 grandes reis da Macedônia. Lembrando que a Macedônia antes já existia, tá? Apenas era uma cidade-estado sem muito destaque. Mas nesse período ela recebe esse maior destaque, essa maior importância política e militar. E esses 2 grandes reis vão ser o motor propulsor desse apogeu da Macedônia. Primeiro, Filipe II, ele conquistou a Península Grega, como eu expliquei, e depois o filho dele, o Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores da história da humanidade, dos maiores estrategistas. Ele conquista a Ásia e em torno de parte do Mediterrâneo. Eu vou mostrar isso mais à frente no mapa. O que a gente tem que lembrar deles? Eles são reis com características militares, certo? Eles foram reis com características combativas. Então, Filipe da Macedônia, o Filipe II, e Alexandre o Grande, também na Macedônia, ok? Bom, falando um pouco aqui das conquistas de Filipe da Macedônia e do Alexandre o Grande. Como eu falei, Filipe da Macedônia ele conquistou
a Península Grega. A gente pode ver no mapa aqui a Grécia. Essa é a Península Grega. Essa foi a conquista aqui do Filipe da Macedônia. E o Alexandre o Grande conquistou o quê? Ele conquistou toda essa área mais amarelada do mapa, com exceção da Península Grega, que já tinha sido conquistada pelo seu pai. Então ele conquistou aqui a Ásia Menor, ele conquistou o Oriente Médio, em parte, na parte do Oriente Médio, ali onde ficava Fenícia e Israel, certo? Aqui. Ele conquistou também o Egito, ele conquistou a Média e a Pérsia, certo? Lembra que os gregos chamavam os persas de Mido-Persas, né? Que os persas é a unificação dos povos medos com os povos persas. Pois bem, ele conquistou também os persas. E por último, aqui ele chegou já na fronteira com a Índia. Ele avançou muito pela Ásia. Então, toda essa região aqui, que desconhecia a cultura grega, eu só conhecia um pouquinho através do comércio, passou a ser dominada pelos gregos. Então, o grego passou a ser uma língua importante para eles. As referências aos deuses gregos, ao modo de viver e pensar dos gregos, a filosofia grega, tudo isso passou a influenciar esses povos, ok? Então, a expansão que a gente chama de helenismo, ele vai ser a derivação de uma conquista militar, principalmente de Alexandre o Grande, que com essa conquista militar, com essa dominação militar, vai expandir também, vai exportar a cultura grega para esses povos aqui do Oriente. Bom, beleza, a gente viu que teve Filipe da Macedônia, um grande general, um grande rei, conquistou cidades-estados gregas. A gente viu que teve após ele o filho dele, Alexandre o Grande, que conquistou um vasto território. Naquele momento, no mundo, o Império da Macedônia era o maior império da antiguidade, porém, Alexandre morreu e não tinha herdeiro, não tinha os seus descendentes. E aí, o que é que acontece com o império dele? Bom, o império dele foi dividido. Dividido entre quem, se ele não tinha filhos? Dividido entre os seus generais, ok? Lembrando que muitas vezes esses generais tinham alguma relação de parentesco com o rei, às vezes era primo, às vezes era tio, enfim. Então o que acontece? Os principais generais de Alexandre o Grande ratearam o seu império. Como foi isso? Foi uma coisa pacífica? Não, foi através de luta, foi através de guerra. Porém, quando a situação se pacificou, a divisão ficou mais ou menos essa, ok? Bom, primeiro, Cassandro, ele ficou com a Grécia, com aquela parte das cidades-estados gregas. A gente vai ver isso, eu vou mostrar isso no mapa, mas no próximo slide eu vou mostrar isso no mapa para ficar mais claro, ok? Então, Cassandro, ele ficou com a Grécia. Lisímaco ficou com a Ásia Menor e a Tássia, que é aquela região depois do Mar Egeu. Ptolomeu, ele ficou com o Egito. E Seleuco, ele ficou com a Ásia. Ele conquistou a Ásia para ele. Perceba que apesar de alguns vão ter, por exemplo, Seleuco ficou com um território muito vasto na Ásia, não necessariamente ele ficou muito mais poderoso que os outros não. Porque alguns lugares eles são estratégicos porque tem riquezas minerais, tem ouro, ou porque a atividade comercial lá é muito grande, ou porque tem muitas boas terras para a agricultura. Então, não necessariamente extensão territorial significa um maior poder, ok? Porém, isso é algo importante também. Vamos dar uma olhada no mapa. Bom, pessoal, atenção aqui. O primeiro general, Cassandro, como a gente mostrou no slide passado, ele ficou com essa regiãozinha aqui, ó. Essa regiãozinha aqui, que é a Península Grega, onde fica Atenas, Espartas e aquelas cidades de origem mesmo gregas, ok? Então, Cassandro ficou com a região da Grécia, onde em tese ficaria a sede do império. Perceba
que é uma região pequena em relação aos outros, mas é uma região politicamente importante. O outro general, Lisímaco, ele ficou com essa parte mais laranjinha aqui, que corresponde a uma parte europeia, certo? Que faz fronteira com o Mar Negro, chamada Tárcia, essa região, e o que se chama também de Ásia Menor, que é essa regiãozinha aqui, ó. Daqui é o Mar Egeu, tá? Então, depois do Mar Egeu, ficou o território do Lisíaco, ok? A Ásia Menor, essa partezinha da Europa chamada Tárcia, ok? O Ptolomeu, e esse vai ter uma importância muito grande no futuro, na história, ele ficou com essa região aqui do Egito, ó. Toda essa parte aqui da Ásia, esse pedacinho aqui do Oriente Médio e essa região aqui debaixo do Egito, ok? Toda essa região aqui da parte sul do Mediterrâneo. E por último, mas não menos importante, Seleuco ficou com toda essa região grande aqui, essa região mais extensa do Império. Perceba que apesar de ser uma região mais extensa, ela também tem seus perigos, ela é muito difícil de organizar e defender. E também ela é uma região fora dos eixos do comércio do Mediterrâneo, né? Então, ela é uma região boa, vasta, foi a maior de todos, porém é uma região longe da antiga pátria, que era o Império Macedônio, né, na Grécia, e também longe do Mediterrâneo. Tem uma partezinha aqui no Mediterrâneo, mas que tem uma atividade comercial menor. Os núcleos de cultura e de comércio vão ser o Egito e a Grécia ainda. E também, no futuro, a Península Itálica, ok? Que fica um pouquinho para cá, um pouquinho mais a oeste da Grécia. Bom, pessoal, a gente já viu que o período macedônio ele vai iniciar aí com um grande período de conquistas militares, porém, é importante lembrar que uma das grandes heranças desse período helênico não é as conquistas militares, é a herança cultural que os gregos, através das conquistas militares, através de sua expansão administrativa e militar, vai passar aos outros povos, né? Os egípcios, os persas, todo aquele pessoal mais intelectual, a elite, os governantes, a aristocracia desses reinos vão começar a aprender a falar grego e vai começar a absorver a cultura grega. Então, o que é que a gente tem que ter em mente? Então, a expansão do helenismo não é apenas uma expansão militar, ela é uma expansão cultural, da cultura grega também, ok? Outra situação importante, essa divulgação ela é impulsionada pela conquista militar. Então, sem as conquistas militares, essa divulgação da cultura grega ela não teria acontecido provavelmente, ou teria acontecido de uma maneira bem menor. E a terceira informação importante, isso foi muito impactante, transformou o idioma grego em um idioma muito falado, não só na Grécia, mas também pelos outros povos. A elite intelectual dos outros povos passou também a falar grego, falava o idioma do seu povo e passou a falar grego também. Para vocês entenderem, é mais ou menos como o inglês hoje. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem pouca gente que fala inglês, né? Mas geralmente esse pessoal mais intelectualizado, eles falam inglês também. Além de português, falam inglês, falam outras línguas. E o inglês é considerado uma língua mais ou menos aí universal, onde o pessoal mais intelectualizado praticamente de todos os países falam inglês também. Ok? Então, o grego, para essa época, era o inglês dessa época, entendeu? Então, saber grego era uma maneira de você se comunicar com diversas pessoas de outros povos. Então, era muito importante para a época. Documentos foram escritos em grego, os textos hebraicos da literatura sagrada foram traduzidos para o grego também. Então, virou uma língua muito falada. É isso, pessoal. Quero que vocês revisem essa exposição sobre o helenismo. Tenham em mente que esse assunto é importante e a gente vai progredir já para outros tipos de estudos, tudo bem?
a gente vai ver mais especificamente o que era essa cultura grega que o helenismo espalhou, tanto numa perspectiva filosófica, né, quem eram aqueles filósofos gregos que se fala tanto, e quem era também a mitologia grega. A gente vai falar um pouco de mitologia grega para entender o que é isso que o helenismo expandiu. Até a próxima aula.